Olá, seja bem-vindo a este canal onde se fala de comunicação em saúde. Eu chamo-me Patrícia Rodrigues e hoje vou falar de 3 estratégias para criar materiais educativos de saúde mais eficazes. Os materiais de saúde servem muitos propósitos: informar e educar, tanto doentes como o público em geral, contribuindo para a literacia em saúde. Servem também para motivar para uma determinada ação ou comportamento, como por exemplo aumentar a adesão à terapêutica. E também são importantes para apoiar os doentes nas decisões que envolvem a sua saúde. Servem ainda para reforçar a informação que o doente recebe de forma oral durante uma consulta ou num atendimento. Os materiais informativos melhoram a comunicação com o doente e aumentam a satisfação. Num estudo feito em 2 serviços de urgência em França, com mais de 300 doentes, metade deles recebeu uma explicação verbal sobre o problema de saúde que o levou à urgência. A outra metade do grupo, além da explicação verbal, recebeu um folheto com a mesma informação. Uma semana depois da alta, os doentes responderam a um questionário com o intuito de avaliar o impacto do folheto informativo. Os doentes que receberam essa informação escrita disseram que a comunicação entre o médico e o doente foi mais positiva, ficaram mais satisfeitos com o atendimento e tiveram menos necessidade de consultas adicionais depois do episódio de urgência, comparando com os doentes que não receberam o folheto. Contudo, para usufruirmos destes benefícios, os materiais de saúde devem estar bem estruturados, bem escritos e devem ter um design convidativo. Vamos olhar para estes aspectos com os 3 passos para construir materiais educativos de saúde mais eficazes. O primeiro passo é selecionar a informação. Muitas vezes, os profissionais que desenvolvem os materiais de saúde apenas incluem a informação que os próprios acham que o doente ou o público deve saber. Não consideram a perspectiva e as necessidades do leitor. Mas os materiais de saúde devem também dar resposta aos problemas, dúvidas e interesses de quem vai ler o material. Afinal, não é para essas pessoas que escrevemos? Então, entre em sintonia com o público-alvo do material que vai escrever. Procure saber quem são essas pessoas, que interesses têm, que dificuldades encontram, o que é que realmente precisam. Além disso, evite incluir detalhes sem relevância, que para além de poderem confundir o leitor, escondem a informação importante. Para perceber melhor a importância de não encher o texto com esses detalhes irrelevantes, imagine que entra num quarto cheio de tralha, um quarto com muitas coisas. E o que precisa desse quarto é, por exemplo, um lápis. Mas como o quarto está tão cheio, vai ter mais dificuldade em encontrar esse lápis. Não saberá para onde olhar, vai ficar perdido. Um texto com conteúdo desnecessário é como um quarto cheio de tralha. A informação importante pode ficar escondida. Ou seja, a informação a incluir no seu documento deve representar o balanço perfeito entre o que é do interesse do leitor e o que realmente importa transmitir. Este é o primeiro passo: selecionar a informação, considerando também as necessidades do público-alvo. O segundo passo é descodificar a informação. Seja em que área for, informação complexa é um inimigo da comunicação eficaz. Uma das fontes de complexidade da informação é o jargão, que são os termos técnicos e específicos de cada área e que são tão abundantes na área da saúde. Existem outras fontes de complexidade, mas hoje falamos só do jargão. Um dos problemas destas palavras técnicas e científicas é que não são consideradas jargão pelo especialista que as usa. Isso acontece porque os termos técnicos fazem parte do vocabulário diário do profissional. São palavras tão normais para o especialista que pode até ser difícil lembrar que tais termos, para a maioria das pessoas, são como um dialeto indecifrável. Se o seu texto estiver escrito nesse dialeto, a sua mensagem não vai passar. E por vezes, basta usar uma palavra desconhecida para o leitor para comprometer a compreensão de todo o texto. Então,
Como produtor de conteúdos para o público não especialista, cabe-lhe a função de descodificar a terminologia médica e científica para uma linguagem simples, acessível e compreensível. Procure colocar-se no lugar do leitor. Imagine como seria receber a informação que está a escrever se não soubesse nada sobre o tema. Procure ver o texto do ponto de vista do não especialista. Ao fazer isto, conseguirá escolher as palavras mais adequadas ao leitor e assim a informação que tão cuidadosamente preparou vai chegar ao outro lado. Este é o segundo passo: descodificar a informação científica para termos compreensíveis. O terceiro passo é apresentar a informação. Agora que já selecionou os conteúdos e redigiu-os de forma descomplicada, é necessário pensar no aspecto visual do documento, seja ele impresso ou digital. Há textos que convidam à leitura e há textos que afugentam o leitor. De que tipo é o seu? Procure lembrar-se do último contrato de serviços que assinou. Por exemplo, um contrato de telecomunicações ou de eletricidade. Sim, aqueles documentos com muito texto que assinamos sem ler. Sabe por que motivo não lemos esses contratos? Porque são páginas de texto compacto e nada convidativo. Já para não falar na linguagem que esses contratos utilizam, mas isso já falamos no ponto anterior. Se quer convencer alguém a não ler o seu texto, dê ao seu documento um aspecto semelhante a estes contratos. Mas, se quer convencer o leitor a ler a informação que diligentemente escreveu, pense no aspecto visual do documento. Use títulos bem destacados, escolha um tipo e tamanho de letra fácil de ler, inclua imagens elucidativas e não encha muito o documento, deixe algum espaço vazio. Com estas estratégias simples, o leitor sentirá mais vontade de ler o texto. Em resumo, para construir materiais de saúde eficazes, é importante, primeiro, selecionar a informação, considerando as necessidades do público-alvo e eliminando conteúdos pouco relevantes. Segundo, descodificar a informação científica para termos compreensíveis. E terceiro, apresentar a informação de forma visualmente apelativa. Agora que já conhece estes 3 passos, utilize-os no próximo texto de saúde que escrever. Ao produzir materiais de saúde mais eficazes, contribuirá para uma sociedade mais saudável. Que dificuldades tem encontrado quando desenvolve materiais educativos para o público? Partilhe as suas experiências nos comentários e esteja à vontade para sugerir temas para um próximo vídeo. Para mais conteúdos como este, veja os links na descrição e subscreva o canal. Até ao próximo vídeo!